Vou mostrar agora, com relação à linguagem de programação C, a questão de uso das estruturas de repetição. Bom, para poder ver as estruturas de repetição, é importante, então, já ter o entendimento de como funcionam os comandos de entrada e saída, o básico ali, o scanf, o printf, para poder entrar valores para o algoritmo e mostrar resultados na tela, e também entender sobre o desvio condicional. Tá? Porque, no final das contas, quando a gente faz o programa, mesmo que tenha uma estrutura de repetição, é comum ter ali também associado alguma estrutura condicional, então usando um if, usando um else ali, associado ao código. Quando a gente viu a questão apenas de entrada e saída, a gente mostrou assim um fluxo de execução como este daqui, onde eu tenho a entrada, vou fazer algum processamento, vou gerar alguma saída. Tá? De maneira geral, essa é a forma que pode ser vista essa execução. E depois, quando foi visto o desvio condicional, a gente viu que, de acordo com uma condição, eu poderia fazer um determinado processamento ou outro. Né? Então, aqui, se eu tivesse a condição atendida, eu poderia fazer o que tivesse associado a esse processamento. Caso contrário, eu vinha para esse outro caminho, onde eu fazia esse outro processamento associado à condição falsa ali do teste. Vou começar mostrando para vocês, vão ser mostradas duas estruturas de repetição. Vou mostrar aquela que eu acho mais simples inicialmente, que é a estrutura de repetição com o while. Essa palavra aqui, né, reservada, então, está indicando ali que é uma estrutura de repetição. Numa tradução aí livre, seria o enquanto. Tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou ficar repetindo aquele bloco. Com o desvio condicional, usando ali o if, se a condição fosse verdadeira, eu executava uma vez aquele conjunto de comandos. Aqui no while, eu posso repetir ela nenhuma ou muitas vezes aquele conjunto, aquele bloco de comandos, tá? De acordo com a minha condição. Enquanto aquela condição continuar sendo verdadeira, eu vou ficar executando os comandos daquele bloco. Enquanto os comandos são executados, enquanto o teste retornar true, né? Quando ele for verdadeiro. E aqui eu trago um exemplo. Um exemplo de código aqui, fazendo uma interpretação. Eu criei duas variáveis, variável A e variável B, com valores aqui próprios, né, já declarados aqui. E enquanto essa condição aqui for verdadeira, e vejo que inicialmente né, 1 é menor do que B, então eu vou ficar repetindo esse bloco aqui, onde eu mostro o valor da variável A e incremento essa variável A em uma unidade. Então eu fico mostrando e incrementando. Então inicialmente vale 1, então eu mostro 1, depois vale 2. Em algum momento esse teste aqui vai dar falso, e quando ele der falso, eu paro de executar o while, esse bloco aqui, e vou para o restante do código que tenha disponível. Para poder interpretar realmente esse código, é importante conhecer um conceito chamado de teste de mesa, e é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, para demonstrar como se realiza um teste de mesa, tá, eu trouxe aqui assim, o trecho de código que está sendo avaliado. A gente anota quais são as variáveis e vai fazer um acompanhamento dos valores dessa variável conforme for executando o código. Esse é o princípio ali do teste de mesa. Tá? Então, inicialmente, eu crio uma variável A que recebe o valor 1 e uma variável B que recebeu o valor 6. E eu começo a fazer a avaliação linha a linha. Tá? Então, essa primeira linha realmente foi isso daqui que eu fiz. Tá? Criei uma variável A e coloquei o valor 1. Criei uma variável B e coloquei o valor 6. Agora eu chego nessa linha que tem um while, onde eu faço um teste. Que teste é esse? Verifico se A é menor do que B. 1 é menor do que 6. E o resultado desse teste é true. Então eu vou executar esse código. Onde? Deixa eu desenhar aqui uma telinha. Vamos fingir que isso aqui é a telinha do computador. O prompt de comando. Então eu mostro o valor dessa variável A, simplesmente, que é o número 1. Então, aqui eu escrevo o número 1. Logo em seguida, eu faço esse comando, onde eu faço 1 mais 1, o resultado dá 2, e atribuo a minha variável A. Então, aqui na minha memória, eu substituo esse valor pelo número 2. Acabou o bloco, mas toda vez que eu executo um while, eu volto para reavaliar o bloco e verificar se eu volto a repetir aqueles comandos. Neste caso, ele vai fazer o teste de novo, Então, eu vejo na minha memória que 2 é menor do que 6, é sempre importante fazer exatamente este procedimento, por mais burocrático que ele seja. Por quê? Porque
se eu pulo, se eu começo a supor que está certo aquele código, eu não vou encontrar possíveis erros caso tenha alguma diferença. Tá? Então, vocês vão ver que toda vez que eu mostrar o processo de teste de mesa, ele é uma coisa burocrática e só depois que a pessoa se acostuma realmente consegue fazer ele mais rapidamente, mentalmente, mas quando eu demonstro realmente um passo a passo bem burocrático. Então, voltando. Então, 2 é menor do que 6, eu olhei aqui, né, que 2 é menor do que 6. Então, eu passei no teste, deu true de novo. Então, eu faço mostrando na tela o valor da variável A, o valor da variável 2. Então, eu venho aqui, escrevo 2. E eu faço A receber 2, que é o valor de A, mais 1, isso daqui dá 3. Então, eu substituo esse valor aqui na memória por 3. Cheguei ao final do bloco, volto para reavaliar o bloco. Desta vez eu testo e vejo que 3 é menor do que 6. Então, eu novamente tenho esse teste aqui como sendo true. Executo esse comando onde eu mostro o valor da variável A, que é 3. Faço 3 mais 1 e atribuo esse valor, que é o 4, para a variável A. Terminou o bloco. Volto aqui para cima do bloco para reavaliar a condição. Eu vejo que 4 é menor do que 6, continua sendo menor do que 6. Então, novamente, eu executo o bloco, onde eu imprimo o valor de A, que é 4. Eu faço 4 mais 1 e atribuo a variável A. Terminou o bloco. Volto aqui para o while e reavalio a condição. E eu vejo que 5 é menor do que 6. Então, novamente, o teste é verdadeiro. Novamente, executo esses comandos, onde eu mostro o valor da variável A, que é 5. E eu faço 5 mais 1, que dá 6. Atribuo a variável A, né? Volto aqui porque terminou o bloco. Eu sempre volto aqui para poder reavaliar. Isso é importante no teste de mesa. Vejo que 6 não é menor do que 6 dessa vez, né? 6 não é menor do que 6? Não é. Então, eu encerrei esse bloco aqui. Eu paro de repetir e eu executaria aquilo que tivesse aqui em seguida no meu código, caso tivesse. E a minha saída eu vejo que seria essa daqui. Se o meu objetivo, né, mostrar os números de 1 a 5, eu posso considerar que esse meu trecho de código está correto. Eu mostrei um jeito de fazer o teste de mesa, mas ele não é o único jeito, né? Na verdade, o procedimento é fazer uma avaliação da evolução das variáveis passo a passo, mas o objetivo é, no final das contas, conseguir fazer esse controle, visualizar esse controle. Por exemplo, aqui estou simulando uma execução através de um bloco de notas mesmo. Poderia ter anotado ali no próprio computador a evolução dessas variáveis. Eu vejo que eu estou acompanhando por aqui, tá, essa evolução. O B ficou sempre constante, o A foi evoluindo, posso fazer todo o procedimento utilizando esse outro meio sem detrimento ali do processo. Mas o importante é avaliar cada linha de código, linha a linha, tá, considerando aqueles valores que estão anotados e não alguma coisa que você pode supor que deveria ser o resultado. Veja que a estrutura de repetição é um bloco, né? A gente já tinha visto isso lá com relação ao bloco do if, que eu podia ter um bloco dentro de outro bloco. Isso continua sendo verdade com relação ao bloco, então, agora de repetição com while. Tá? Então, eu posso ter ou um while dentro de um while, ou um if dentro do while. Eu posso ter blocos dentro de blocos, tá? Aninhados ali, sem nenhum problema. Logicamente, quanto mais blocos dentro de blocos, maior a complexidade de entender como aquele código funciona, mas é uma possibilidade. Tá? Vejam que, o que eu quero mostrar agora nesse slide também, é que a estrutura while, né, ele vai sempre executar todos os comandos, como eu tinha mostrado antes. Ele executa todos os comandos que estão dentro do bloco, tá, até que ele volta para o começo do bloco. Quando ele termina aquele bloco, ele volta para o início e testa novamente a condição. E se a condição for verdadeira, ele executa todo o bloco de novo. Tá? Onde então eu posso dizer que ele sempre testa lá no começo apenas do bloco, para depois executar o bloco, os códigos que estão dentro daquele bloco. Tá? Mas existe uma forma de interromper um bloco de repetição, que é o uso do comando break, que ele vai parar aquela repetição num momento qualquer, tá? Que encontrar aquele comandozinho break,
Tá? É assim que se escreve. Tá? Então, toda vez que ele encontrar um break no seu estrutura de repetição, no seu bloco de repetição, ele interrompe ali aquele bloco. É uma outra forma ali, caso seja necessário interromper, não esperar chegar até o final para poder interromper a repetição. Tá? Então, aqui ilustrando, eu tenho um comando while que tem uma determinada condição, eu vou executar um conjunto de comandos, vou fazer um teste, esse break está sempre associado a fazer algum tipo de teste, né? Porque se eu botar um break qualquer, é a mesma coisa que em qualquer momento, né, do código, é a mesma coisa que interromper ali, não faz sentido, tá? Bem da verdade, quando vocês usarem, vocês vão ver que esse break está sempre associado a uma estrutura de condicional aqui, onde eu faço um segundo teste, e se esse teste for verdadeiro, eu interrompo a repetição. Caso contrário, eu dou continuidade e executo o restante dos comandos aqui assim do bloco, até voltar ao início aqui e fazer uma nova avaliação daquela primeira condição. Demonstrando a estrutura de repetição usando esse comando agora novo break, tá? Nós vemos esse código aqui. Veja que aparentemente o que ele deveria fazer, olhando só aqui por esse while, era ficar repetindo enquanto i vale 1, né? Depois eu vejo aqui mais adiante que esse a vale 1, né? É o teste dele. Enquanto a for menor do que 10, a cada passo ele vai incrementar o valor de a, e eu poderia ter a impressão de que esse while ele vai executar 10 vezes. Vai mostrar ali o valor de a com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Essa é a primeira impressão que poderia ter olhando só aqui essa condição, aqui, essa primeira condição. Tá? Porque a variável a vai incrementando de 1 em 1, enquanto ela for menor ou igual a 10, tá? Eu vou ficar mostrando o valor de a, dessa impressão de que eu vou mostrar os valores de 1 a 10. Ou, pelo menos, é o que faz esse while realmente aqui, né? Esse trecho aqui de código me dá esta noção. Mas vejam que eu tenho um if aqui, onde eu testo se o a é igual a b, e se o a for igual a b, então eu vou fazer um break do código. Tá? Essa é a minha ideia, que eu não vou fazer esse while repetir 10 vezes, eu vou acabar interrompendo ele. Se eu pegar o resultado dessa execução, eu vou ver o que vai acontecer. Ele está mostrando aqui assim, 1, 2 e o break. Tá? Bom, mas não é quando o if valesse 4 que ele iria... Novamente errei, né? O a valesse 4 é que ele iria parar? É exatamente isso, tá? Mas isso gera exatamente essa saída aqui. Então, vamos entender por quê fazendo um teste de mesa. Então, eu trouxe o código para poder fazer o teste de mesa aqui. Vejam que para esse código eu crio uma variável a que atribua o valor 1. Eu crio uma variável b que eu atribuo o valor 4 inicialmente. Essa é a primeira linha de código que faz. Cria essas duas variáveis com esses valores. Aqui eu faço o teste. Se esse valor da variável a é menor ou igual a 10, esse teste vai dar verdadeiro, né? 1 é menor ou igual a 10. Então, novamente, na minha telinha, eu vou mostrar o valor da variável a, tá? Que é o número 1. Vou fazer essa variável a ser incrementada em uma unidade. Passa a ser 2. Testo se a é igual a b. Se 2 é igual a 4, o resultado dá falso, então eu não faço esse bloco. E venho aqui, eu tenho o print de 3 pontinhos. 1, deixa eu fazer mais escuro aqui, 2, 3. E um /n para que o próximo texto apareça numa nova linha. Tá, então, eu vou até aqui desenhar um /n, vou escrever aqui o /n, só para lembrar que ele vai fazer uma nova linha, então, o próximo conteúdo. Terminou o bloco aqui, então eu volto para cá e faço esse teste de novo. E eu vejo que 2 é menor do que 10. Nesse caso, eu mostro o valor 2 na tela. Simplesmente o número 2, por esse printf aqui. Incremento o valor da variável a em uma unidade. Testo se a é igual a b e a resposta é não. 3 não é igual a 4. Novamente, ignoro esse bloco aqui do if. Imprimo 3 pontinhos. E
um novo /n para que o próximo conteúdo seja numa nova linha, tá? Conforme esse comando. Terminou o bloco do while, volto aqui para cima, nova avaliação, 3 é menor do que 10, menor ou igual a 10, né? Então o teste aqui dá verdadeiro, então imprimo na tela o valor da variável a, que é 3, faço a receber a mais 1, passa a ser 4, e agora eu vejo que essa condição aqui dá verdadeira, a é igual a 4. O 4, melhor dizendo, é igual a 4. Então, eu escrevo na tela o break. Opa, ficou ruinzinho. Escrevo o break e executo o break. A partir do momento que eu executar o break, eu simplesmente encerro todo esse bloco de repetição. Então, eu nem vou fazer esses 3 pontinhos aqui mais, porque eu encontrei o break, então eu vou direto para o final. Então, do break, eu já vim direto para o final do bloco, onde eu posso executar qualquer comando que tenha depois, que no caso ali não tem nada. Tá? Mas do break, eu já pulo do bloco, já vou para o final dele, tá? Interrompo ele, então eu não vou executar esse print aqui, simplesmente pulo, e esse é o meu final aqui do resultado da execução, porque logo depois encerra o algoritmo em si. Então, novamente, esse era o resultado esperado. Vejam que quando a gente só executa o código, olha o código, a gente não tem uma grande noção de como que ele está funcionando realmente. Quando a gente roda, a gente pode não entender o resultado, porque que tinha lá, eram 4 pontinhos até, não eram 3, né? Mas por que tinha aqueles pontinhos? Porque que estava acontecendo daquela forma? Por que não executou daquela maneira como eu esperava? Talvez, né? Eu poderia estar esperando que mostrasse ali os números até 4. Por que não mostrou? Então eu posso encontrar os meus erros a partir do momento que também faço o teste de mesa. Tá? Ele vai me ajudar a encontrar em que momento, em que situação ali que eu fiz o teste errado, por que o teste está errado. Tá? Ele vai ajudar se eu fizesse passo a passo realmente. Tá? Alguns códigos, conforme a complexidade for aumentando, eles não são tão fáceis de entender como eram aqueles de uma estrutura simplesmente sequencial ou quando eu tinha lá um desvio condicional simples ali aplicado. E relembrando, né, aquele /n eu utilizo para poder gerar uma nova linha naquela saída do meu programa. Vou mostrar uma outra estrutura de repetição. Tá? Desta vez é uma estrutura que é chamada estrutura de repetição com for, né? Uma estrutura for de repetição. Tá? Ela tem uma complexidade um pouco maior, mas ela é um simplificador do próprio while em alguns processos. Tá? O comando for ele vai esperar três elementos que eu coloco associados àquela estrutura de repetição for. Tá? A primeira estrutura, o primeiro elemento aqui assim, é uma inicialização de alguma variável que vou utilizar para o controle daquele for. Depois a minha condição, que enquanto aquela condição for verdadeira, eu vou ficar executando os comandos que estão associados àquele for, ao bloco do for. E depois uma alteração, normalmente aplicada na variável de controle daquela estrutura for. Então eu coloco na mesma estrutura a inicialização, a condição de teste e qualquer alteração que eu faça na variável associada àquele bloco. Tá? A inicialização, então, vai receber a criação e a inicialização de uma variável que controla a repetição. Tá? A inicialização vai receber ali a criação ou inicialização de uma variável que controla a repetição. Tá? Dependendo da versão do compilador em C, ela só vai suportar a inicialização. Tá? Em outras versões eu posso fazer tanto a criação de uma variável quanto a inicialização dela nesse elemento de inicialização. Tá? Eu vou mostrar a forma mais geral, que é só fazer a inicialização realmente. A condição é um teste como a gente já tinha visto lá no desvio condicional, associado ao if, ou um teste como foi visto associado ao while. E a alteração vai ser uma modificação na variável que vai controlar essa repetição. Tá? Normalmente é um incremento, mas pode ser decremento, vai depender da necessidade. Tá? É lógico que normalmente o que a gente faz realmente é um incremento.
Aqui eu trago uma ilustração, código para ilustrar o uso desse comando for. Então, vejam que eu criei uma variável a nesse ponto aqui, e o meu for é associado de forma a inicializar, essa é a primeira parte, que é assim, inicialização. Então, eu faço a receber o valor 1, eu começo a variável a com o valor 1, faço a condição enquanto o a for menor ou igual a 4, e aqui eu tenho o incremento desta variável, no caso fazendo a ser incrementada em uma unidade. Então, começa com 1, depois vale 2, depois vale 3, depois vale 4. Quando ela valer 5, ela deixa de executar o for, porque essa condição aqui deixa de ser verdadeira. Tá? E em cada repetição, eu vou estar executando esta, mostrando o valor dessa variável a. Tá? Opa, eu falei ali o incremento da variável a, tá? Mas é importante trazer que esse a mais mais, que poderia soar estranho, na verdade ele é uma instrução que simplifica a escrita de incremento de uma unidade, que é isso daqui. Dizer a mais mais é a mesma coisa que escrever a recebe a mais 1. Tá? Mas para poder fazer mais rápido, para simplificar, realmente fizeram essa outra forma aqui de representar. Tá? Então fica aí, tem que lembrar que a mais mais, tá? É uma simplificação para dizer que a recebe a mais 1, então é incremento de uma unidade na variável a. Vejo que esse bloco for, ele é controlado por essa variável a, que começa em 1, vai até ela valer 4, ou enquanto ela valer 4, e a cada vez que eu reavalio o for, eu incremento a minha variável a em uma unidade. Então essa a é a variável que controla o meu for. E o resultado da saída seria esse daqui, 1, 2, 3, 4. É o que mostraria ou seria mostrado na tela. Fazendo novamente o teste de mesa com relação agora a esse bloco for, eu vou fazer aqui, foi criado apenas uma variável, que é a variável a. Vejo que inicialmente ela não tem nenhum valor, né? Esse valor é uma incógnita aí, pode ser qualquer número porque eu não inicializei. Em seguida, o meu for, ele faz aqui assim a inicialização. Então, minha primeira estrutura aqui faz com que o a receba, minha estrutura de inicialização, ele receba 1. Vejam que essa estrutura de inicialização, ela só vai acontecer, né? Isso daqui só vai ser feito, esse primeiro elemento aqui assim, na primeira vez que é executado o comando for. Tá? A primeira vez que ele chegou aqui assim, ele vai fazer com que isso daqui aconteça. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Essa inicialização, esse elemento aqui assim, ele só é executado uma vez. A partir do momento que ele fez essa primeira vez, ele fez a inicialização da variável a, ele faz esse teste logo em seguida, tá? Porque se ele for falso logo na primeira vez que ele testa, ele simplesmente não vai fazer nenhuma vez o bloco aqui, o que tiver dentro do comando for, do bloco for. Mas nesse caso o teste vai dar verdadeiro, né? 1 é menor ou igual a 4, então o teste dá verdadeiro, então eu vou executar o que tiver aqui dentro do for. Vejo que eu fiz esse teste aqui, né? Esse é o segundo elemento aqui assim. Eu fiz ele associado ali à repetição do for. Né? Então, avaliei, isso daqui está sempre sendo avaliado juntamente com o for. Isso daqui só foi feito uma vez, esse daqui está sendo feito toda vez, logo no começo do bloco do for. E no caso ali, o que se tem é para que ele imprima o valor da variável a, então ele vai mostrar aí como saída o número 1, e ele já vai colocar um /n. Vocês viram lá no slide que não aparece esse /n, né? É só para dizer que ele gera uma nova linha. Assim como o while, o for, toda vez que ele chega ao final, ele volta aqui para o começo para reavaliar o for. E o que acontece é que agora ele vai executar esse terceiro elemento aqui do for. Então, ele só executa quando ele volta para o for, tá? Onde ele faz o a receber a mais 1, a mais mais, então faz ele ir para 2. Tá? Então, vejo que isso daqui só aconteceu na primeira vez. Isso daqui vai acontecer todas as vezes. Isso daqui acontece sempre que ele volta para o for. Tá? Então, se ele executou uma vez, na próxima vez ele vai fazer essa avaliação e assim, enquanto essa condição for verdadeira.
Tá? Então, isso daqui pode gerar uma certa confusão inicialmente, tem que se acostumar com esse procedimento. Desta vez, o a é menor ou igual a 4, continuou sendo menor ou igual a 4, então, novamente, ele passa nesse teste. Então, ele vai mostrar o valor da variável a, que é 2, colocar um barra n. Terminou o for, volta aqui para cima. Como ele voltou para cá, ele vai reavaliar, ele vai fazer esse incremento aqui assim do terceiro componente, do for, vale 3. 3 é menor ou igual a 4, então passa no teste. Então, novamente, executa esse comando. Mostro 3 e 1 barra n. Terminou o for, volto para cá, para o começo do for para reavaliar. Como eu voltei, eu vou executar novamente esse incremento. Passa a ser 4. 4 é menor ou igual a 4. Então, meu teste deu verdadeiro de novo. Então, eu mostro o valor de 4, o valor da variável a, né, que é 4 na tela. Terminei o for, volto aqui para cima. Sempre importante, né? Ah, não vai mais fazer, né? Poderia, no teste de mesa, dizer não vai mais fazer, então simplesmente aborto aqui o bloco do for. Mas é sempre importante voltar para cá, tá? E fazer todos os passos quando a gente está aprendendo a fazer o teste de mesa. De forma que agora eu voltei para cá, para o for, eu vou reavaliar aqui essa terceira condição, onde eu faço minha variável a valer 5. E agora eu vejo que 5 não é menor ou igual a 4, então eu não faço mais esse bloco do for e faria qualquer código que tivesse aqui posteriormente ao for. Aqui no caso não tem, então ele só encerra, essa daqui seria a minha saída. Mas mesmo que eu saiba que não ia mais fazer, tá? É importante ainda aplicar esse incremento durante o procedimento de aprendizado ali dessas estruturas, mesmo só para dizer que isso daqui deu falso realmente. Tá? Porque aqui foi para 5, 5 não é menor ou igual a 4. É burocrático o teste de mesa, mas façam ele exatamente desta maneira. Tá? Então, a saída é conforme aqui assim sendo demonstrada. Só aproveitando, eu mostrei ali a variável a++, né? Dizendo que era um incremento de uma unidade, então a receber a mais 1. Lembrando que pode ser qualquer variável que eu tenha. Tá? No caso, se eu tivesse uma variável inteira x, se eu fizer x++, eu vou fazer x receber x mais 1. E eu também posso fazer diferente, eu posso fazer aqui assim um x menos menos, que vai fazer o decremento de uma unidade. Então, eu faço x receber x menos 1 quando eu tenho esse x menos menos. Então, são equivalentes e servem ali como para a gente escrever menos comandos, menos código ali, porque são simplificadores. Fazendo uma pausa ali para a charge, tá? Tem aqui o programador experiente e aqui um que não é. O que é isso que está dando erro? Ele pergunta. Eles botam aqui, o programador experiente fala SQL, que é uma linguagem para banco de dados. Tá? Mas não vem ao caso que assim dá para entender mesmo sem saber o que é o SQL. Mas é uma linguagem, assim, uma linguagem específica para trabalhar com banco de dados. Deixa eu ver. Ele quer se meter aqui assim no programador que é experiente. E ele fala, eu acho que o erro deve ser esse menos menos, pois na matemática menos menos é mais. Talvez seja esse o problema do cálculo. Tá? E ele faz aqui assim a careta porque a gente acabou de ver que o menos menos ali associado à variável não faz nenhuma excepcionalidade. O que faz é mudar ali, fazer o decremento da variável em uma unidade. Então não era esse o erro, ele só se meteu ali. Tá? É importante conhecer esses recursos, tá? Para não incorrer em problemas como essa opinião aqui assim, malfadada do outro programador. É importante também trazer que a estrutura de repetição com for, ela, de certa forma, simplifica a estrutura de repetição. Tá? Eu posso fazer todos os meus códigos só utilizando a estrutura de repetição while. Tá? Ela seria assim a estrutura mais geral, com ela eu consigo fazer todas. O for tem uma característica de ser utilizado quando eu tenho esse incremento que é fixo, quando eu tenho uma inicialização e um incremento como foi colocado, né? Então, é importante trazer que foram mostradas duas estruturas de repetição, mas a estrutura while ela é a mais geral de todas, eu consigo fazer qualquer questão de repetição utilizando ela. Tá? O for é um simplificador do processo,
e acaba sendo muito utilizado realmente. Tá? Mesmo que eu possa resolver todas as questões com relação à estrutura de repetição através do while, tá? O for ele é um facilitador. Só que ele é utilizado em situações mais específicas, quando eu tenho essa característica de ter um incremento constante, tá? E controlado, a estrutura controlada por uma variável. Tá? Então eu utilizo o for normalmente nessas situações e vocês vão ver que é muito utilizado realmente. Mas são estruturas que têm uma equivalência. Né? Eu trouxe aqui assim dois códigos, é o que já estava no slide anterior, né, com relação ao for, e transcrevi ele utilizando a estrutura do while. Tá? E vejam que ele realmente faz o código ficar mais fácil de ler, porque ele diminui a quantidade de linhas e ele agrupa tudo nele. Né? Então a variável a faz o controle, então ela já tem o início, a inicialização, a estrutura, né, já tem a inicialização, já tem o teste e já tem aqui assim, o incremento tudo aqui, dentro do próprio for. Tá? Mas é totalmente, eu posso ver que eu encontro aqui esse elemento de inicialização, ele está aqui, no final das contas, tá? Ele está aqui. Eu vejo que o meu teste, esse elemento aqui de teste, ele continua aqui, ó. Está aqui o meu teste. E eu também posso ver que esse meu incremento da variável, eu também posso encontrar aqui. Né? Então, eu tenho em 3 lugares diferentes no meu código, mas eu faço os 3 elementos. Só que aqui eu agrupo tudo em um lugar só. E isso é um facilitador realmente na utilização. Mas aqui assim são duas estruturas que funcionam exatamente igual, o resultado no código é exatamente igual. Tá? Então, importante dominar o while, porque eu consigo fazer tudo com ele. Tá? E o for é para poder ficar mais legível o código, mais fácil de utilizar em algumas situações realmente. E um adendo aqui, né? Eu tinha utilizado o A++ aqui, simplesmente, mas ele não só não funciona esse incremento aqui assim na estrutura for. Eu posso utilizar em qualquer linha de código, tá? Sem problema nenhum. Isso daqui está dizendo que A recebe A+1, seja isso no for ou associado a algum comando separado aqui. Então vamos exercitar essas estruturas de repetição. Tá? Elaborando um algoritmo que vai fazer a soma de todos os números ímpares que são múltiplos de 3 e que se encontram no conjunto de números entre 1 e 50. Tá? Inclusive aqui assim, o número 50. Então, o número de 1 a 50, 1, 2, 3, 4, 49, 50. Dentro desse intervalo, eu quero todos os números que são ímpares e que também são múltiplos de 3. Vejo que esse enunciado tem uma complexidade maior do que aquilo que foi visto anteriormente com relação a exercícios. Por isso é importante, na hora de fazer a resolução, pode ficar meio perdido ali logo no começo, pensar em decompor o problema, tá, em problemas menores, indo resolvendo por partes. Eu posso resolver, testar, para depois ir adiante naquela solução. Até mesmo porque quando eu resolvo um problema menor, fica mais claro como que eu coloco um seguinte. Tá? Por exemplo, na solução que eu vou apresentar, eu vou decompor esse enunciado maior em eu identifiquei 3 coisas nele. Tá? 3 objetivos. Primeiro é o somar os números de 1 até 50. Minha primeira etapa vai ser isso daqui. Como é que eu faço para somar números dentro de um intervalo de valores? Tá? Esse vai ser o meu primeiro desafio. Quando eu resolver isso daqui, eu vou pegar desses valores de 1 e 50 e vou ignorar todos os valores que não são ímpares, porque eu só quero valores ímpares, né? Os números ímpares. Então, como é que eu faço para ignorar valores que não são ímpares? Tá? Como é que eu tiro os valores não ímpares? E depois eu vou me preocupar só em ignorar os valores que não são múltiplos de 3, porque eu só quero os múltiplos de 3. Tá? Então eu vou dividir esse meu problema em 3 problemas menores, tentar solucionar um deles por vez. Como que eu faço a soma de valores dentro de um intervalo, como que eu pego apenas os valores que são ímpares e como que eu ignoro os valores que não são múltiplos de 3. Para poder resolver e fazer a soma de valores dentro do intervalo, eu vejo que o meu código é basicamente esse daqui. Tá? Eu vou fazer, usei aqui assim, uma estrutura de repetição for, porque eu vou pegar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até chegar no número 50. E para cada uma desses valores, aqui assim, para cada um desses momentos que estão sendo gerados por esse for, eu vou fazer aqui assim, um processo de fazer uma variável
que conta aqui, que faz o acumulado, né, o somatório, vou fazer ela receber aqui assim o valor dela mesmo mais 1, mais a variável i, né, que é o valor aqui assim 1, 2, 3 e assim por diante. Fazendo o teste de mesas, isso aqui vai ficar mais claro de o que está acontecendo aqui. Tá? Mas o meu primeiro objetivo, meu primeiro código que assim que nós vamos ver o teste de mesa, é simplesmente para fazer a soma de valores dentro do intervalo aqui, no caso entre 1 e 50. Então vamos entender como funciona esse código aqui. Tá? Vejam que eu criei duas variáveis, uma variável chamada SI, que começou com valor 0, e uma variável i, que começou sem valor nenhum. Tá? Vamos até considerar, para poder identificar aqui um erro comum, tá? Que eu não tivesse feito essa inicialização. Vamos ignorar isso por enquanto. Tá? Então, eu não fiz a inicialização, significa que aqui eu não tenho nada realmente. Tá? Isso aqui vai dar um problema e eu quero que seja visto o que é esse problema. Tá? Então, fiz essa primeira linha onde criou a variável SI e a variável I. E aqui eu fiz o for receber, ter essa variável de controle i recebendo o valor 1. Então, aqui eu inicializei o valor da variável i. Eu faço o teste, se i é menor do que 5, do que 50. Até para poder simplificar esse teste de mesa, eu vou fazer o teste considerando que é o número 5. Tá? E não 50 realmente, para poder fazer menos vezes essa repetição aqui. Tá? Mas então eu testo se o i é menor ou igual a 5, e 1 é menor ou igual a 5. Então eu vou fazer esse comando aqui, onde eu faço SI receber o valor de SI mais 1. Acontece que quando eu faço, se eu não inicializei a variável SI aqui nesse ponto, tá? O que eu vou estar somando? O que eu estou somando mais 1, né? Que o i vale 1. O que mais 1? Dá quanto o resultado de alguma coisa mais 1? Vejo que isso pode ser, alguma coisa mais 1 pode ser 20. Pode ser 220. Pode ser menos 220. Pode ser qualquer, no caso o SI aqui é uma variável inteira, então pode ser qualquer número. Tá? Então, se eu não inicializei aqui assim, quando eu faço essa conta, eu estou fazendo alguma coisa mais i, eu nem faço ideia do que pode estar sendo atribuído aqui assim nesse momento. Tá? Então, nesse caso, é importantíssimo que eu faça uma inicialização. Né? Eu preciso fazer essa inicialização da variável para garantir que quando eu for fazer esse passo aqui, eu tenha um valor pelo menos conhecido, né? Então, eu sabia que era 0 inicialmente aqui pela inicialização. Então, aqui eu vou conseguir fazer essa conta. 1, 0, né? O S vale 0. 0 mais 1 é igual a 1. Se eu não tinha um valor lá atribuído, esse número é qualquer coisa. Tá? Terminei o for. Volto aqui para reavaliar, onde eu vejo que, como eu voltei aqui para o for, eu vou executar esse incremento aqui em uma unidade, passa a ser 2. 2 é menor ou igual a 5, então eu passo no teste aqui novamente e faço essa operação aqui de novo, onde eu faço o valor de SI, que é 1, mais o de I, que é 2, então eu faço 1 mais 2, que dá 3. Então aqui deu 3, SI está valendo 3. Novamente, a importância de fazer o teste de mesa. Por quê? Tá? Agora eu não tenho mais 0, 1, o valor de SI não está recebendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vejam, ele foi 0 para 1, de 1 para 3, tá? Porque ele está somando com o valor de I que está aumentando também. Tá? Então, às vezes é interessante fazer o teste de mesa assim, anotando a evolução passo a passo, porque mentalmente pode ficar confuso fazer essa avaliação. Então, conforme a complexidade dos problemas for aumentando, dos códigos for aumentando, fazer o teste de mesa se torna cada vez mais importante. Tá? Então, eu fiz aqui assim esse passo, voltei aqui assim para o for, como eu voltei, eu vou aplicar esse incremento na variável, passa a ser 3, 3 é menor ou igual a 5, passou no teste, então faço essa operação aqui de novo. Faço 3 mais 3, atribuo SI, o valor 6, terminei o for, vim para cá, aplico esse incremento, passa a ser 4.
4 é menor ou igual a 5, passou no teste de novo, faço essa operação de novo, faço 6 mais 4 que dá 10. Terminou o for, voltei aqui para reavaliar, faço o incremento, não posso esquecer de fazer o incremento, faço novamente o teste. 5 é menor ou igual a 5? Sim. Então, passou no teste de novo, faço novamente essa operação, 10 mais 5 que dá 15. Terminei o for, volto aqui para fazer uma reavaliação, o i é incrementado para 6, 6 não é menor ou igual a 5, então agora esse for se encerra e eu mostro o valor da soma, que é 15. Então, minha saída vai ser soma igual a 15. O resultado da soma, do somatório ali dos números de 1 a 5. Tá? Então, esse primeiro componente aqui, assim, de código foi esse objetivo, somar valores dentro de um intervalo. Então, esse primeiro trecho de código, tá, foi o primeiro problema, a primeira parte da decomposição do meu problema foi resolvido. Uma segunda parte era verificar, ou só ficar com os valores que são ímpares, descartar os valores não ímpares, né? Então, eu vejo que assim que eu posso testar, eu tenho que testar, tenho que fazer aqui assim um teste, verificando se cada um desses valores dentro do intervalo entre 1 e 50, para cada um deles eu vou verificar se ele era um número ímpar. Como é que eu testo se um número é ímpar? Eu estou fazendo isso através de um operador, o operador aqui assim de resto de divisão, onde eu pego o número e divido por 2. Se o resto da divisão for igual a 1, significa que ele é um número ímpar. Eu vejo, por exemplo, se eu pegar o número 5, 5, resto de divisão por 2, vai ser igual a 1. Se eu pegar o número 8, resto de divisão por 2, dá igual a 0. Se eu pegar o número 11, resto de divisão por 2, dá igual a 1. Se eu pegar o 14, resto de divisão por 2 dá igual a 0. Tá? Então, eu vejo que toda vez que eu pego um número, divido por 2 e pego só o resto dessa divisão, tá? Eu vejo que ele é um número ímpar. Esse é o meu teste que eu estou aplicando aqui assim, para verificar, tá, se é um número ímpar. Meu teste, então, é este daqui. E de forma similar, eu vou pegar apenas aqueles números que são múltiplos de 3. O que é um número múltiplo de 3? Bom, é um número que, quando eu divido ele por 3, o resto tem que dar 0. Quer dizer que daí ele é um múltiplo de 3. Por exemplo, o 6 dividido por 3, né, o resto da divisão, tá, é 0, porque ele é uma divisão exata. Tá? Basicamente é isso que eu estou dizendo aqui assim, quando eu faço esse teste aqui. Tá? Então, para o meu código, eu vou ter que testar para cada um desses elementos aqui assim, eu não vou somar eles como eu estou fazendo aqui, ó, simplesmente somando, sem nenhuma condição. Eu só vou fazer essa soma se obedecer a esse critério aqui e quando ele obedecer esse critério aqui, porque eu só quero os números que são ímpares e que também sejam múltiplos de 3. Então, tá, um código que poderia resolver o enunciado, tá, apresentado pode ser este daqui. Veja que ele já apresenta alguma diferença com o código anterior aqui com relação a esse teste. Tá? Então, aqui o meu teste está se o número é menor do que 51 e aqui o meu teste era se o número era menor ou igual a 50. As duas condições são equivalentes. Se eu pegar aqui o número 49, ele obedece esse critério aqui, 49 é menor ou igual a 50. Ele obedece esse critério aqui, onde 49 é menor do que 51. Se eu pegar o número 51, 51 não obedece critério, dá falso. E aqui também, 51 também dá falso. Se eu testar o 50, 50 aqui dá verdade. E 50 aqui também dá verdade. Tá? Então, veja assim, são códigos que são testes que são equivalentes e vai do que você considera melhor de entender para aquele seu problema. Tá? Cada algoritmo ele expressa a forma de uma pessoa, né? No caso, quem está programando ali,
interpretar, tá, as formas de resolver. Então, vão ter várias formas diferentes de resolver um mesmo problema. Tá? Então, nesse caso, os testes, o algoritmo sempre vai ter uma diferença com relação quando uma pessoa faz e outra faz. Algumas diferenças vão estar sempre presentes, principalmente quando o algoritmo ele aumenta de complexidade. Então, o que eu fiz? Eu já tinha aquela minha estrutura do while, né? Do while não, do for, que me permitiria ficar repetindo esse bloco aqui. Só que antes eu tinha essa instrução aqui, que acontecia sempre que eu fazia o bloco for. Desta vez eu coloquei ela dentro de condicionais, tá? Onde eu fiz um teste para cada um daqueles elementos. Se for um número ímpar, eu vou vai passar nesse teste. Se for um número múltiplo de 3, vai passar nesse teste. Então eu vou fazer o somatório só se passar nesses dois testes aqui. Tá? Então eu não vou somar o 1, não vou somar o 2, tá? Porque são números que não vão entrar. Eu vou fazer o teste de mesa logo a seguir, tá? Mas são números que não vão passar nesses critérios, então eu não vou acumular eles de forma indiscriminada. Tá? Eu vou considerar só apenas só vou somar aqui quando eu passar nesses dois testes anteriores. Então, fazendo o teste de mesa nesse código, eu vejo que eu crio duas variáveis novamente. Variável SI que começa com o número 0, uma variável I que começa sem valor atribuído inicialmente, é o que eu faço aqui nessa primeira linha de código. Na segunda linha de código, eu faço essa variável I receber um valor, que é o valor 1. Faço esse teste, I é menor do que 51, né? 1 é menor do que 51. Então, eu entro nessa estrutura de repetição aqui do for. Tá? Então, eu vou executar esse bloco aqui que está associado ao for. Onde a primeira coisa que eu faço é esse teste. Tá? Eu vou testar se o valor de I, resto de divisão por 2, é igual a 1. E nesse caso tá? Quando eu pego 1 divido por 2, o que sobra dá 0, né? E sobra 1. Então, esse teste aqui deu verdadeiro. Então, ele passa nesse teste. Passando nesse teste, eu vou poder entrar e fazer esse segundo teste aqui, onde eu testo se eu pegando esse número e dividindo por 3, se o resto é igual a 0. Tá? E eu vejo que 1 dividido por 3 dá 0 e sobra 1. Então, esse teste aqui dá falso. Então, ele passou nesse primeiro, mas deu falso nesse segundo. Então, eu não faço esse bloco aqui do for, então eu não vou fazer essa acumulação aqui na variável SI. Terminou o if, ele veio para cá. Aqui ele encerrou esse outro if, veio para cá. Aqui ele acabou o bloco do for, então ele volta aqui para cima e aplica o incremento na variável i e passa a ser 2. 2 é menor do que 51, então eu faço, vou passar no teste que é assim, vou novamente fazer esse teste. Se o i, resto de divisão por 2 é igual a 1, e nesse caso dá 0, então isso daqui dá falso, eu já venho aqui direto para o final do bloco, que também já chegou no final do bloco do for. Então eu volto aqui para cima no for, faço esse incremento. 3 é menor do que 51, então eu passei no teste. Verifico se o resto da divisão de 3 por 2 é igual a 1, e a resposta dá verdadeiro, é sim. Venho para cá, 3 dividido por 3 dá igual a 0, o resto da divisão? Sim, dá 0 o resto da divisão, então passou nesse teste também. Então agora finalmente eu posso fazer esse comando aqui, onde eu faço SI receber 0 mais 3. Recebeu 3 aqui assim, acabou esse bloco, veio para cá, acabou esse outro bloco, veio para cá, acabou o bloco, mas é o bloco do for, então eu volto aqui para cima, onde eu incremento a variável i, passa a ser 4. Passa nesse teste, 4 é menor do que 51, então verifico isso daqui. 4, resto de divisão por 2 é igual a 1? Não, é igual a 0. Então, terminou esse bloco. Venho para cá, terminou o for, volto aqui para cima, incremento a variável i, passa a ser 5. Passa nesse teste,
5, resto de divisão por 2 é igual a 1? Sim. Então, entro nesse bloco, onde eu testo se 5, resto de divisão por 3 é igual a 0, e a resposta é não, porque é igual a 2. Então, não faço esse bloco. Chegou ao final, terminou esse bloco. Chegou ao final, chegou esse bloco aqui, o final do bloco for, onde eu reavalio o for, incrementando a variável i. Passa a ser 6. 6 é menor do que 51, passou no teste. Faço esse teste aqui. 6, resto de divisão por 2 é igual a 1? Não, porque dá 0, né? 6, resto de divisão por 2 dá 0. Então, isso daqui deu falso. Venho para o final. Tá? E venho aqui para o final do for, onde eu vou voltar para reavaliar o for. Vejam que, como eu já não passei nesse teste, eu simplesmente pulo e vim aqui para o final, ignorando todo o bloco aqui de comandos que tivesse ali dentro, mesmo que essa condição aqui fosse da verdade. Porque 6, resto de divisão por 3, dá igual a 0. Mas eu simplesmente ignoro porque esse bloco aqui não vai ser efetuado, já que esse teste aqui deu falso. Então, voltei aqui para o for, onde eu incremento a variável i, passa a ser 7. 7 é menor do que 51. 7, resto de divisão por 2 é igual a 1, deu verdadeiro. Mas quando eu faço 7, resto de divisão por 3, não dá igual a 0. Então, não faço aqui nada. Terminei. Voltei aqui no for. Incrementei para 8. 8 é menor do que 51. Mas esse teste aqui vai dar falso. Dando falso, vim aqui para o final. Vim aqui, encerrei o bloco. For reavalia e incrementa o valor de i, passa a ser 9. 9 é menor do que 51. Faço esse teste aqui, vejo que 9, resto de divisão por 2 é igual a 1, deu verdadeiro. Testo isso daqui, 9, resto de divisão por 3 é igual a 0, sim, dá 3 e sobra 0. Então, eu faço novamente esse comando aqui, onde eu faço 3 mais 9, dá 12, então SI recebe 12. Terminou o if, terminou esse outro if, vai voltar aqui para reavaliar o for. Então, ele vai continuar fazendo isso daqui mais algumas vezes, até que eu tenha alcançado o valor de i igual a 51. Quando o i passar a ser 51, esse teste aqui não vai ser verdadeiro, então eu vou encerrar o for e vou mostrar o valor que estiver naquela variável SI, que vai estar aqui com algum outro valor que eu não conheço, né? Não fiz até o final, mas é o valor que ele vai mostrar. Então, ele teria que fazer até o final aqui assim para poder realmente saber qual que é o valor que estaria sendo mostrado. Novamente, vejam que, dependendo a pessoa que está escrevendo, o recurso que ela sabe, o que ela domina, ela vai escrever um código diferente, embora deveriam ter o mesmo resultado. Por mais complexo que eu tenha um código, eu posso ter alguma escrita mais simples ou mais complicada realmente, eu posso ter um custo computacional diferente associado. Eu sempre tenho formas diferentes de realizar esse código, e é o que eu vou demonstrar agora para vocês. Vou fazer algumas alterações nele e nós vamos ver que o resultado é sempre o mesmo. Então, eu trouxe o código aqui para o CodeBlocks para poder demonstrar a execução dele e algumas alterações. Vemos que aqui está o código, executou o somatório desses elementos que foram pedidos, deu 192. 192 que assim é o somatório. A gente vê que qualquer alteração que se faça não deveria mudar esse resultado, o algoritmo deveria continuar correto. Por exemplo, aqui eu poderia alterar esta condição do teste, são equivalentes, e eu consigo demonstrar isso através da execução do código, onde eu obtenho o mesmo resultado. O somatório deu novamente os 192. Então, o importante, no final das contas, é conseguir elaborar condições que me levem exatamente ao mesmo resultado, e cada pessoa vai ter um raciocínio um pouco diferente. Por exemplo, uma pessoa com maior conhecimento sobre os operadores poderia fazer uma solução mais simples daqui do que foi apresentada. Vamos levar em consideração o uso dos operadores lógicos. A gente viu lá o operador lógico e, ou, e o de negação. Aqui eu poderia estar utilizando o operador lógico e ter juntado aqui esses dois ifs, fazendo desta maneira. Agora eu estou dizendo que se o número for ímpar e o número for múltiplo de 3, então eu faço o somatório.
Tá? Então, aqui assim eu já fiz uma alteração do código, permitindo que funcione desta maneira. Tá? Lembrando que eu preciso que essas duas condições sejam verdade, para que todo o conjunto seja considerado verdade, porque eu utilizei o operador lógico e daí eu posso fazer essa acumulação do valor. Tá? Vejo que o resultado é exatamente o mesmo, só que o código, para quem conhece o operador lógico e, ele fica mais simples, ele diminui a quantidade de linhas, não ficou aquele if dentro de um outro if, fica mais fácil fazer a interpretação, por isso a importância também de conhecer o máximo de conceitos possíveis para poder estar elaborando uma solução bom, primeiro que já dá menos trabalho para poder escrever e também ela vai ser mais fácil de entender depois. E eu posso fazer outras melhorias nesse código. Por exemplo, eu posso considerar o seguinte, eu quero os números ímpares. Os números ímpares, então, eu peguei aqui assim, ó, esse meu for, ele gerou os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 50. Mas eu poderia pegar o número, se eu pegar os números ímpares, né, é o número 1, o 3, depois o 5, depois o 7 e assim sucessivamente. Então, se eu pulasse de 2 em 2 em vez de 1 em 1, eu já estaria gerando os números ímpares. Então, se eu mudar aqui minha condição de incremento, fazer o i receber i mais 2, esse meu for aqui assim vai ter como os valores de i o número 1, depois 1 mais 2 dá 3, depois 3 mais 2 dá 5, depois 5 mais 2 dá 7, depois 7 mais 2 dá 9, assim por diante. Então, eu estaria sempre pegando os números ímpares já. E se eu fizer isso, eu não preciso mais testar aqui se o i dividido por 2, o resto da divisão é igual a 1, porque sempre vai ser, porque eu só estou pegando os números que são os ímpares já. Então eu posso até tirar aquele teste, dispensar aquele teste, fazendo o meu algoritmo ficar mais simples, ficou mais fácil, né, de entender. E ele também vai fazer com que esse for aqui não execute 50 vezes, é só precisa executar 25 vezes. E eu não preciso fazer várias vezes o teste, aquela operação aritmética, aquele teste relacional, porque eu já tenho certeza que eu só peguei os números ímpares. Tá? Então essa é uma melhoria, já vai trazer uma melhoria para o meu código, né? Ficou mais fácil de entender e computacionalmente ele é mais rápido de executar. Tá? Isso é uma coisa importante de conseguir gerar esse raciocínio. Vejo que esse código ele ainda pode ser melhorado ainda mais, se eu pensar um pouco mais. E fica aí para você pensar uma forma melhor ainda para esse código, mas se você pensar um pouco mais, você ainda consegue diminuir ainda mais o custo computacional dele. É só pensar realmente um pouquinho a mais. Então vejo que conforme um código, um enunciado, ele for, o problema, né, em questão, ele for mais complexo, os códigos eles vão se alterar demais de uma pessoa para outra, vai dependendo do nível de conhecimento, raciocínio, quanto de raciocínio ela vai empregar para poder estar encontrando essa solução. Então vão ter soluções melhores do que outras, embora no final das contas o que eu espero é que o resultado seja sempre igual para todos os algoritmos, seja ele com raciocínio melhor ou menor, mais custo computacional ou menos custo computacional. O mais importante é encontrar a resposta correta, mas se você empregar outras habilidades ali, você vai ver que essa resposta, além de ser correta, ela ainda pode ser o algoritmo mais eficiente, o melhor algoritmo do que outros. Tá bom? E com isso eu encerro a apresentação sobre as estruturas de repetição.